Oi, turma, tudo bem? Espero que sim. Passando aqui para deixar uma curiosidade interessante para vocês. Vocês sabem por que a roupa dos médicos é branca, mas dos cirurgiões geralmente não? São mais tons de verde e azul? Vamos entender isso agora. A gente tem que saber a biologia do olho humano. Nós temos dois tipos de células, fotorreceptoras aqui no nosso olho, que são os cones e os bastonetes. Os cones, eles são células sensíveis às cores. Então nós temos 3 células no nosso olho que são sensíveis aos tons de azul, vermelho e verde. Tem até uma aula lá no canal da STEC que eu fiz de 2 horas sobre cores, né? Então os cones são responsáveis pela nossa visão central, que é uma visão detalhada e colorida, enquanto que os bastonetes eles já são responsáveis pela nossa visão periférica e visão noturna. Então eles não veem cores, né? Só os cones que conseguem receber cores. Os bastonetes eles vêm em preto e branco, por isso que a nossa visão periférica é preto e branco, o que pode dar muito acidente de transporte quando alguém tenta olhar um semáforo com um canto de olho, né? A visão central aí sim, ela é colorida. Por isso que os nossos monitores, eles são calibrados em RGB. Tem LEDs aqui dentro, ó. Se eu der zoom, a gente vai começar a enxergar daqui a pouco alguns LEDs, ó, que na realidade quando você vê o branco, o meu monitor ele tem luzinhas aqui variando LEDs vermelhos, ó, azuis e verdes, ó, tá vendo? Umas manchinhas aqui. Essas 3 mini lanterninhas que tem aqui dentro, ó, luzinhas, dão todas as cores. Então, quando a gente vê o branco, na realidade são esses 3 LEDs acesos, ó, vermelho, verde e azul, né? Se você pegar só o vermelho, os LEDs azuis e verdes estão desligados. Então, por isso que o monitor ele é tricromático, por causa dos nossos olhos. Sendo assim, se a gente pegar, por exemplo, o preto na luz, que é um meio aditivo, ele é a ausência dos 3 tons, do vermelho, do verde e do azul. Então o preto não é nada de luz. Se eu ligar todas as luzes vermelhas, o que vai dar um máximo de 255 aqui, e no hexadecimal a gente vê FF, ó, tem 6 números aqui, esses são do vermelho, esses do verde e esses do azul. Então tudo zerado é que eu não tenho nada de vermelho, nada de verde, nada de azul. Se eu ligar todo o vermelho, ele liga aqui esse FF, e aí eu tenho vermelho. Se eu ligar só o verde, aqui ó, ele vai ligar somente o verde, né? E se eu ligar todo o azul, ele liga somente o azul aqui pra mim. Se eu ligar todas juntas, ó, aí o azul. Se eu ligar tudo, ou seja, tudo FF, ele vai dar pra mim a cor branca, né? Que é a união máxima de todas as cores. E eu posso ir combinando. As cores secundárias da luz são as primárias das tintas, né? As secundárias da RGB, a combinação deles, se acender então vermelho com verde dá amarelo, vermelho com azul dá o magenta e verde com azul dá o ciano, né? Que é o CMYK. As cores secundárias das luzes são as primárias das tintas, assim por diante. Então se eu, por exemplo, desligar aqui o vermelho, eu tenho só verde e azul, eu tenho ciano, né? Se eu desligar tudo e ligar, por exemplo, vermelho com verde, vai dar o amarelo. E assim por diante. Então todas as milhões de cores que a gente vê são combinações de porcentagens dessas cores, como se esses LEDs eles acendessem mais fracos ou mais fortes, né? Então, o que ocorre? Nós temos 3 células fotorreceptoras no olho, né, que são os cones, cada uma para uma cor. Quando você vê branco, você está ativando as 3, né? E aí vem a questão, médicos, eles usam roupas brancas por questão de higiene, né? E um médico nunca pode usar uma roupa fora do... o jaleco, a roupa de médico fora do hospital, né? Por questão de... você precisa, né, não sujar, né? Não pode ter bactérias, contaminação, enfim, esterilização. Então o médico, ele usa a roupa clara pra gente ver se tem sujeira, se tá limpo e tal. Só que o cirurgião não, ele usa roupas azuis ou verdes. Por quê? Porque a maior parte do tempo, o cirurgião está vendo um corpo aberto, né? Ele está fazendo cirurgia, então sangue é o quê? Vermelho. Quer dizer que a célula que está mais ativando, o cone que mais é ativado no olho do cirurgião no dia todo é o vermelho. Isso vai dando um desgaste, né? Porque aí você vai vendo sempre esse cone ligado, vai desgastando ele. Se a roupa do cirurgião fosse branco, quando ele parar de olhar para o corpo e olhar para fora, vai continuar ativando o vermelho e vai ativar as duas juntas para gerar o branco. Então, quer dizer, as roupas dos cirurgiões, o ambiente em que ele faz a cirurgia, ter tons de verde e azul,
servem para dar um descanso para os cones vermelhos dos olhos dele. Assim, ele fica lá encarando um corpo, vendo o vermelho. Então, o cone vermelho está ativo. Quando ele olha para fora, né, são azuis e verdes. Esses tons, como esses ligam e o vermelho dá uma desligada, dá um descanso. Se fosse branco, ativaria esses e o vermelho continuaria ativado, né? Então, por isso que geralmente são cores que vão poupar, né, os olhos dos cirurgiões. E aí, turma, tem várias coisas interessantes sobre cores que eu posso falar, sobre harmonias cromáticas. Por exemplo, cores complementares que estão opostas no círculo, elas funcionam bem, né? Por exemplo, azul com amarelo combinam. Tem harmonias análogas, que são cores mais próximas do círculo cromático, que dão um contraste, só que mais sutil. A gente pode fazer uma série de cores, abordando aqueles temas lá que eu falei no canal, as 3 dimensões de cor. Agora, que interessante, cores complementares opostas no círculo combinam, né? Então, geralmente amarelo combina com azul. E é por isso que, por exemplo, na cultura pop, muitos personagens têm essa combinação. Quanto Matt Groening, quando ele fez os Simpsons, ele queria algo que chamasse atenção para quando a pessoa estiver zapeando a TV. E o amarelo chama atenção, né? Ver personagens amarelos. O que combina com o amarelo e dá um contraste vivo, mas ao mesmo tempo harmonioso? O azul. Por isso que os Simpsons são combinação de amarelo com azul. Quando não é uma combinação complementar, é uma combinação análoga. Cores próximas que mais sutilmente também fazem uma harmonia, como por exemplo os tons de amarelo com laranja, né? Que é o caso da Lisa, do colar da Marge, a blusa do Bart. Mas geralmente sempre amarelo com azul e tons alaranjado, né? Porque é o que combina. Ou tons, né, que combinam com o amarelo mais fraco, tipo tons mais esverdeados, né, verde claro. Bob Esponja, proeminentemente fundo do mar, o cenário é azul, na maioria das partes do desenho. Então, o personagem é amarelo, porque amarelo com azul combina. Minion, amarelo com azul. Hora da Aventura, amarelo com azul. Divertidamente, amarelo com azul. E o vestido verde, para dar uma coisa mais análoga, como a Marge Simpson, ó. A paleta de cores da Marge é a mesma da Alegria, do Divertidamente. E isso não é uma coincidência, né? Ó, personagens, né? Ou é um amarelo ou mais um alaranjado com azul. Amarelo com azul. Então olha como essas cores são sempre pensadas, né? Inclusive na cultura pop. É isso aí, turma. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se quiserem, a gente faz mais vídeos mostrando curiosidades assim pra vocês. Até a próxima!